meu povo! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço mudas de frutas aqui no sítio. Estou aqui, gente, com meu pé de figo. Agora nós estamos em finalzinho de junho, no inverno, melhor época para poder fazer muda de figo, porque agora, gente, as folhas, a maioria cai, quase não tem frutos, ficam assim, pessoal. Então é a melhor época para poder fazer as mudas de figo. Eu não sei exatamente que qualidade de figo que é esse, mas ele dá assim uns frutinhos pequenininhos, fica desse tamanhozinho aqui, ó, pequenininho, verdinho. E figo, tem mais de 700 qualidades de figo, produz no Brasil todo. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer as mudas por estaquia do nosso figo. Gente, esse pé de figo, ele tá muito grande. O correto, pessoal, é todo inverno a gente deixar mais assim o tronco mesmo, tá? Que é bom que ele renova. Olha só, gente, como que caiu as folhas. Tem pouquinhas folhas, pessoal. Melhor época para poder fazer isso. Isso aqui deve dar muita muda, mas eu vou fazer poucas. Eu vou aproveitar aqui, gente, essas partes assim, ó. Tem que ser mais ou menos o galho assim de uma espessura de um dedo. Não pode ser muito fino, nem muito grosso. Essa parte aqui, gente, é a parte que tem mais vitamina que a planta, mais vigor. Então, eu vou aproveitar aqui, pessoal, essas partes aqui, ó. É importante, gente, higienizar aqui, ó, o podão, né, com álcool, para poder estar fazendo isso aqui. Tirei aqui, gente, somente a ponta dos galhos aqui. Como eu falei para vocês, dá para aproveitar mais partes aqui, viu, pessoal? Só que como eu vou fazer poucas mudas, eu resolvi tirar só as pontas dos galhos. Mas esses galhos todinho aqui, ó, dá para fazer, viu? Agora, pessoal, nós vamos começar a plantar as nossas estacas. Tenho aqui uma terra, gente, que eu já preparei. Tirei ela debaixo de árvore. E ali tem matéria orgânica, folha que se decompôs. Misturei com substrato, então tá uma terra bem boa. Aqui eu tenho o meu galinho. O galho aqui, pessoal, é importante. Se tiver folha, a gente tira para economizar energia, pessoal. E essa parte aqui da ponta do galho é a parte que ela tem mais nutrientes, porque a energia vai tudo para cá. Então essa parte aqui ela é muito fácil de vingar. Eu vou fazer o quê? O seguinte, pessoal, eu vou partir ela no meio e o corte aqui é em bisel, é um corte assim meio transversal para não acumular água. E esse cortezinho é só para a parte de baixo, ó. É um cortezinho transversal. É importante aqui, pessoal, o tamanho da muda, ele vai ser de acordo com a quantidade de gemas que tem. Eu vou contar aqui pelo menos 3 gemas para me enterrar e 3 gemas para a parte que vai ficar do lado de fora. Então aqui tem muita gema. A gema, pessoal, é onde vai sair os brotos, gente. E essas gemas que vai ficar enterrada é onde vai sair as raízes. Então, mais gemas é mais chance de sair raízes e de vingar a nossa muda. Cada folha, pessoal, do figo ela é referente a um fruto. Então, dá uma folha, dá um fruto. Aí aqui eu vou fazer todas assim, gente, as estaquias. Essa parte de cima aqui, ó, posso deixar assim mesmo, mas a parte de baixo eu tenho que cortar ela meio que transversal assim, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, uma, duas, 3, tá? Eu vou enterrar e olha o tanto que vai sobrar. Agora, pessoal, se eu plantar as minhas estacas desse jeito aqui, normal, pegar e plantar, a chance de pegar é até bem boa, viu? Se eu plantar 10, a chance de pegar umas 8 mais ou menos, umas 8 mudas. Mas para aumentar essa chance, gente, o que eu vou fazer? Eu vou usar enraizador. Eu comprei aqui um enraizador, pode ser de qualquer marca. A gente dilui aqui, vai ser 10 ml em 100 ml de água. E vou deixar por mais ou menos 5 a 10 minutos. Isso é para aumentar a chance das nossas mudinhas pegar, viu? De enraizar. Tá aqui, ó, nossa mistura. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar elas aqui em pezinha por mais ou menos uns 5 minutinhos e depois nós já vamos plantar. É importante, pessoal, que eu plante essas estacas de acordo com o crescimento dela, viu? Pra cima. Se eu colocar ela de cabeça para baixo, gente, o sentido do galho de cabeça para baixo não vai pegar. Aí vocês podem observar aqui, ó, a pontinha dela aqui, ó. Esse aqui, ó, tava assim, em pezinha, né? Então, eu vou plantar assim. Não posso plantar de cabeça para baixo.
Já se passaram 5 minutos, eu vou começar aqui. Conto 3 gemas e enterro aqui na minha terra. Pego 3 gemas. Agora observe essa aqui. Essa aqui é a parte do meio do galho. Mesmo eu cortando ela no meio, eu vou seguir aqui o sentido do crescimento da planta. Não posso colocar de cabeça para baixo. Prontinho, pessoal. Agora eu preciso de irrigar sempre. Não pode ficar desidratada, porque senão não vai pegar. Então tem que deixar sempre úmida essa terra. Gente, nossas mudas de figo estão aqui, pessoal. A maioria brotou. Já passou até da hora de plantar. Vocês viram aí que nós iniciamos esse vídeo, foi ali em julho. Não pudemos plantar por diversos motivos, mas hoje chegou a hora de plantar. Em média aqui para poder brotar, vai assim uns 40 dias. Esse aqui já até caiu as folhas, mas tá brotando de novo. E alguns estão com bastante folha. E nós vamos plantar agora, né, Gugu? É, pô. Fala oi com o povo. Ô, povo, figo. Gente, nós vamos fazer uma carreira de figo aqui, ó, até lá embaixo. Né, Gu? É, tá. Coloca figo, né? Gugu come doce de figo? Esse é um ar. Coloca perto aí do buraquinho, que nós vamos colocar aqui adubo agora. Gente, o Gugu tá jogando aqui, pessoal, provaso dentro do buraco. Provaso que é a base de cama de aves e também de bagaço de cana. Serve como adubo e serve assim, ó, como composto orgânico mesmo, pra gente plantar nossa mudinha. Agora nós vamos colocar nossa mudinha aqui, ó. É. É, Gu? Isso. Aqui, nós vamos deixar ele um pouquinho mais alto, tá, Gu? É. Um pouquinho mais alto para poder aqui não encharcar de água. Pode pôr. Pode subir até a terra para esse provar. Pode jogar lá dentro do buraco. Gente, Gugu e eu terminamos de plantar aqui uma carreira de figo. Estudar bastante figo, viu, gente? Aqui perto desse quiabo, né, Gu? É, pô. Agora vamos sair do sol, que o sol tá bem quente. E eu vou colher figo agora, gente, que eu vou mostrar pra vocês que o pezinho meu, que em julho eu tirei as mudas, já tá carregadinho de figo, né? É, pô. Agora nós estamos, gente, em janeiro. Já passou um bom tempo, nossas mudas cresceram e o pé de figo agora vai produzir. Bora ali colher nossos figos. Olha, gente, como que o pé de figo cresceu novamente, brotou e tá cheio de figo, bastante folha também. Vou tirar muitos figos aqui agora, gente, mesmo sendo pequenininho, dá muito figo. Vou tirar usando luva para proteger aqui do leite que solta aqui o figo.
quantidade até boa de figo. O que eu vou fazer agora com esses figos, gente? Eu vou tirar aqui os cabinhos, um por um. E depois eu vou lixar ele aqui no tanque para tirar essa aspereza que tem aqui por fora. Agora, gente, vou tirar o cabinho assim do figo. Não vou partir ele aqui assim, ó, igual eu tenho o costume de fazer, porque é bastante, vai levar bastante tempo. E o figo é pequenininho, então o sabor, né, o açúcar aqui entranha aqui dentro. Eu vou tirar só o cabinho assim, ó. Pessoal, agora eu terminei de tirar os cabinhos aqui do figo. O que eu vou fazer? Vou colocar um bocado de figo aqui dentro e vou colocar açúcar e vou lixar ele aqui, viu, pessoal? Vou lixar ele aqui no tanque para tirar um pouco dessa aspereza que tem aqui. Deixa eu colocar assim para facilitar mais. Vou fazer com a metade, depois eu faço a outra metade. Esse figo aqui, como ele é um pequenininho, ele não é tão áspero igual os outros figos. O outro figo maior, ele é bem áspero. Aí a gente tem que lixar bastante. Então, eu coloquei aqui, gente, nesse saco novo. Vou colocar um pouco de açúcar. Tem quantidade certa aqui não, viu, gente? Vou colocar aqui pra virar uma lixa. Pode ser sal grosso também. E vou fazendo assim no tanque, ó. Vou fazer que ele vai mudar até de cor, fica até mais brilhosinho. Aqui, gente, ó. Já começou a dar um brilho, ó. Tirar a aspereza todinha do figo. Depois de fazer isso aqui, gente, vou voltar aqui pro balde e vou fazer com a de lá, né? O figo já mudou de cor, já tá bem mais brilhoso. Mudou de cor, já tá bem mais verdinho. Olha só, tá dando até diferença. Agora, bora fazer com o de cá. Depois de pronto, gente, bora lavar bem lavadinho. Bem lavadinho, vou começar a preparar o doce. Agora, só colocar o nosso figo aqui no tacho. Tacho já higienizado. A água já estava aqui esquentando. Vou deixar 30 minutos aqui, pessoal. Figo aqui no tacho. Fogo aqui a todo vapor. Vou até colocar mais lenha aqui, porque eu quero bastante fogo. Esse fogão esquenta, viu, gente? Esquenta bastante. Agora eu fecho a porta. Aqui, gente, como esse tacho ele não tem tampa, eu vou cobrir os figos aqui, ó, com um paninho, pro ar, né, não ressecar os figos. Vai ficar todo coberto. Vou deixar o figo aqui cozinhando, gente, 30 minutos. Vou fazer esse procedimento 4 vezes. Vou deixar 30 minutos, vou deixar esfriar, vou tirar, vou deixar mornar. Lavo ele bem lavado, volto pra cá, vou deixar mais 30 minutos. E assim eu vou fazendo por 4 vezes, tá bom, gente? Vai ser 4 vezes que eu vou lavar ele e voltar aqui pro fogo. Gente, já inteirou a 4ª vez que eu fiz a troca da água, né? Deixei os 30 minutos cozinhando, depois deixei um tempo ela esfriando para depois trocar de água. E olha como que já tá ficando verdinho, verdinho. Vou colocar aqui umas folhinhas de figo, que eu já lavei elas, para dar aquele gostinho, né, de figo. Vou cobrir novamente e vou deixar até amanhã aqui nessa água. Amanhã que a gente vai adoçar, viu, gente? O importante aqui, gente, pro figo ficar verdinho, é toda vez que a gente for trocar a água, deixa 30 minutos ferver. E na hora de trocar a água, a gente espera esfriar. Deixa de molho aqui esfriando, que ele vai recuperando a cor, né, o verdinho. Depois a gente joga a água fora e torna a encher de novo. Aí eu vou tirar aqui do fogo, gente, agora. Vou deixar até amanhã e a gente novamente vai voltar com ele pro fogo. Enquanto isso, tem gente aqui, ó, que tá fazendo docinho de figo, né, GG? Cadê o docinho de figo? Cadê? Aqui. Aí? Tá fazendo? Mostra o povo aqui. Mostra o povo que você também tem um tachinho. Sim. Ela tá fazendo, gente, um docinho aqui de figo maduro, né, GG? Né?
Gente, eu deixei aqui a noite toda esse figo aqui nessa panela e ficou bem verdinho por conta do tacho de cobre. Olha aqui para vocês verem. Olha aí, gente, como que ficou verdinho. Vou tirar essas folhas aqui, vou dispensar essa água, porque agora eu vou fazer a calda, viu, gente? Vou lavar esse tacho direitinho para fazer a calda aqui dentro. Gente, o doce de figo, ele só fica verde se for no tacho de cobre. Por isso que eu fiz esse procedimento aqui. Deixa meia hora fervendo, depois tira do fogo e deixa ele aqui esfriar para descartar a água. Que aí, esse momento que a gente deixa aqui, ele de molho aqui no tacho, a cor volta para dentro do figo. Isso que faz é o tacho de cobre. No tacho de alumínio, panela de alumínio, não acontece isso. Então, não precisa de fazer esse procedimento. Se for na panela de alumínio, não vai ficar verde mesmo, né? Ele vai ficar mais marronzado. Então, já pode fazer direto. Só dá algumas ferventadas, né? Pra tirar a nódoa dele e pronto. E vai ficar gostoso do mesmo jeito, só não vai ficar verdinho. Agora eu vou voltar o tacho pra cá. Já limpei ele lá com limão e sal. E vamos fazer nossa calda pra colocar nosso doce. Vou usar 2 partes de açúcar e 2 de água. Vai uma canela e um pouco de cravo. Vou deixar o açúcar derreter para depois colocar o figo aqui dentro. Agora, gente, vou deixar o figo cozinhando um pouco para poder pegar o sabor da nossa calda. Gente, finalmente chegou a hora aqui, ó, de colocar os nossos doces aqui no pote de vidro, né? Daqui a pouco a gente vai comer, vamos fazer um lanche e vamos ter doce de figo, viu, gente? Que já tá no ponto aqui. Em breve eu vou ter disponível doce de figo. Vou deixar o link aí na descrição também. Em breve eu vou ter doce de figo disponível aí pra vocês. Lógico que não vai ser feito no tacho de cobre, viu, pessoal? Esses vão ser feitos com clorofila para ficar verdinho. Olha só como que tá ficando aqui no pote. Rendeu bastante. Vamos ver aqui que tanto de vidro que eu vou fazer. Eu vou colocando com líquido assim, ó. Esse líquido ajuda a conservar e permanecer bem docinho o nosso doce. Gente, olha o resultado aqui dos doces. Olha a quantidade que rendeu. 4 vidros bem grandes, bastante doce. Esse doce aqui com queijinho, né, gente? Olha só. Gente, chegou o momento aqui de comer nossos doces de figo. Coloquei aqui na mesa, gente, mas vocês viram que eu fiz bastante, né? Tem lá, já guardei. E aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma sugestão aqui de acompanhamento com queijo. Aí, o que que eu fiz aqui? Peguei lá uns doces, né, de figo, bati no liquidificador com um pouco da calda e ficou assim, gente, ó, pra passar no pão. Fica tipo o doce de mamão. Fica tipo uma geleia, né? Fica bem gostoso. Pãozinho caseiro ali. Gugu e a GG aqui. Tá com vergonha? A Giovana é sem vergonha, né, Giovana? Bora comer aqui, então. Pedação de pão. Quem vai querer pão? Ui, GG? Queijo? Queijo? Ah, o Gugu gosta de queijo também. Esse é o prato, né? Gente, vamos ficando por aqui. Mas antes, eu não posso deixar de mandar um abraço para vocês. E eu quero mandar um abraço pro pessoal daqui de Teófilo Otoni, pra Minaura e a família dela, pra dona Zilá, também aqui de Teófilo Otoni, e pro Braulio e a família de Ipanema, Minas Gerais, aqui perto, pra Marlúcia, pro Jamilton, pro Davi e pro Gael, esses aqui eu não sei de onde que é,
Pra Marlene de Timóteo, Minas Gerais, que é lá do canal Brincando de Cozinhar. Pro Matheus e a família dele lá do Pará, de Castanhal. Abração, gente, pra vocês. Brigadão pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, Gugu.